Ela confessou a verdade sobre nosso amor. Eu a expulsei e ela implorou de joelhos depois. Meu nome é Kendrick, tenho 24 anos e estou escrevendo isso porque estou cansado de ver histórias onde as pessoas se deixam pisotear. Estou farto de ler casos cheios de desculpas. Talvez ela mude. Talvez fui muito duro. Não? Às vezes o correto é colocar um limite e tirar alguém da sua vida quando essa pessoa não te valoriza. Foi exatamente o que eu fiz com minha Skelly, também de 24 anos. E quero contar como cheguei ao ponto em que tive que expulsá-la do meu apartamento depois que me disse com toda a frieza que estava cansada de fingir que me amava. Mas esta história não começa aí. Começa de forma muito mais simples, quase inocente. Atualmente estudo administração de empresas e trabalho à noite em um restaurante que abre 24 horas na minha cidade. Minha rotina é simples, mas intensa. Estudo pela manhã, trabalho à noite e repito. No início foi difícil ajustar minha vida a esse ritmo, mas me acostumei. Ter objetivos claros ajuda. Eu sempre tive dois objetivos, em comprar um apartamento próprio e comprar um Mustang Shelby GT 500 antes de completar 27 anos. Essas metas eram minha bússola. Minha vida estava focada nisso e por um tempo pensei que talvez o melhor para mim fosse manter-me sozinho. Nada de relacionamentos, nada de distrações. Aí é onde ela entra. Conheci Kelly na universidade. Ela estuda direito e desde a primeira vez que a vi soube que gostava dela. Não só fisicamente, ela tinha uma aura diferente, uma mistura de segurança e calor humano que não é tão comum na nossa idade. Era uma garota disciplinada, responsável, sempre com uma pasta cheia de documentos e destaques. Isso chamou minha atenção, mas o que realmente me apaixonou foi sua faceta empreendedora. Kelly tinha um pequeno negócio de sobremesas, algo que começou como um passatempo, mas que havia transformado em uma fonte estável de renda. Vendia bolos personalizados, brownies, biscoitos e coisas assim. Mas não era só o produto, era sua atitude. Havia paixão no que fazia, havia visão. Investia, planejava. Falava de seu negócio como se fosse uma empresa que algum dia cresceria. E eu respeito profundamente quem tem metas e trabalha por elas. Embora eu tivesse prometido a mim mesmo não ter um relacionamento, a verdade é que Kelly derrubou essa ideia rapidamente. Não a procurei no início. Não me aproximei para flertar, simplesmente a observava de longe, como quem olha algo que sabe que quer, mas que ainda não tem certeza se pode ter. No entanto, um dia coincidimos em uma cafeteria perto da universidade. Ela estava sozinha revisando anotações e eu entrei para tomar um café antes de ir trabalhar. Naquele momento senti que se não falasse com ela me arrependeria. Me aproximei com uma desculpa simples. Ei, acho que você vai na mesma faculdade que eu, certo? Ela levantou o olhar, me deu um sorriso tranquilo e respondeu que sim. E assim começou tudo. Uma conversa casual, natural, sem pressão. Falamos sobre nossas carreiras, nossos horários, do quão complicado é equilibrar estudo e trabalho. Ela me contou sobre seu negócio. Eu contei sobre minhas metas. A conversa fluiu. Quando saí daquela cafeteria, soube que havia me metido em um problema e tinha me apaixonado. Uma semana depois voltei a encontrá-la e conversamos de novo. Outra semana e estávamos trocando mensagens diárias. E em 2 semanas basicamente éramos inseparáveis. Não pedi de imediato, mas senti que ambos estávamos na mesma sintonia. Fazia com que tudo acontecesse sozinho. Finalmente ela se tornou minha namorada e por meses pensei que era a pessoa certa. Nossa relação começou forte, estável e com a mesma energia de crescimento. Falávamos de negócios, de planos futuros, de como queríamos nos superar. Ela me apoiava nas minhas metas e eu a apoiava nas dela. Chegamos a planejar cursos, workshops, até ideias para negócios conjuntos. Foi uma das etapas mais produtivas da minha vida porque tinha alguém ao lado que também queria avançar. Tudo era perfeito, literalmente perfeito. Até que apareceram Dana, Denise e Diana, 3 garotas da nossa universidade que estudavam turismo. Se eu tivesse que descrevê-las com exatidão, diria que eram o polo oposto ao que Kelly era quando a conheci. Eram festeiras a um nível difícil de explicar. Não falo de sair de vez em quando. Falo de festas no meio da semana, escapar das aulas para ir tomar drinks no café da manhã, viagens improvisadas, noites completas fora. Não sei como faziam, mas sempre estavam metidas em algum evento, alguma saída, alguma loucura. A líder do grupo era Dana, a mais extrovertida, a mais impulsiva e também a que tinha a seu favor algo que as demais não tinham. Seu pai era um diretor da universidade. Isso significava que não importava quantas aulas matassem, quantos trabalhos entregassem atrasados ou quantos professores reclamassem, nunca acontecia nada com elas. Não tinham faltas, não tinham problemas, não tinham consequências. Eu sabia quem eram. Todos na universidade sabiam quem eram. Eram aquele tipo de estudantes que vivem como se a universidade fosse um cenário secundário em sua vida social. Não eram pessoas ruins, mas eram irresponsáveis. Por isso me surpreendeu tanto quando de um dia para o outro Kelly apareceu sendo amiga delas. Não sei exatamente como aconteceu. Um dia me contou que uma delas havia comprado suas sobremesas. Outro dia disse que as havia ajudado com um trabalho. De repente estavam em suas stories do Instagram, em suas fotos em grupo, em suas conversas. E quando me dei conta, eram parte da sua rotina. Mas o problema não era a amizade. O problema era como essa amizade a mudou. No início não me incomodou que saísse com elas. Ela continuava
continuava sendo responsável, continuava trabalhando em seu negócio, continuava estudando com disciplina. Mas pouco a pouco comecei a notar sinais que não gostava. Primeiro foram as saídas mais frequentes. Depois começar a ir a festas no meio da semana. Depois chegar cansada nas aulas por virar à noite. Depois cancelar encontros comigo porque as garotas precisavam dela. E aí começou tudo. A primeira vez que cancelou, entendi. Todos temos compromissos. A segunda vez aceitei. A terceira já me pareceu estranho. E quando se tornou um padrão, soube que algo estava errado. Ela havia mudado sua rotina, sua energia, seu foco. O que antes era paixão por seu negócio se converteu em desculpas para não assar. O que antes eram tardes de estudo se tornaram encontros improvisados com suas novas amigas. O que antes era pontualidade se transformou em atrasos e esquecimentos. Eu tentei conversar de maneira tranquila e ela sempre respondia com frases como: só estou relaxando, também tenho o direito de me divertir, ou não quero viver estressado o tempo todo. Nada disso era um problema por si só, mas o que era um problema era o descarte constante em relação a mim. Não por maldade, mas por prioridade. Eu havia passado de ser seu companheiro a ser um espaço que podia mover ou ignorar conforme convinha. E aí, você já passou por algo parecido? Deixa aqui nos comentários como você reagiria nessa situação. E se você está gostando da história, deixa o like para me ajudar a continuar trazendo esses relatos verdadeiros. Uma noite, por exemplo, tínhamos planejado jantar depois do meu turno. Foi ideia dela porque disse que sentia minha falta e queria me ver. Eu terminei meu turno, saí exausto e cheguei ao ponto de encontro. Ela nunca chegou. Liguei, não respondeu. Mandei mensagens. Nada. 3 horas depois postou uma story em uma festa. Fiquei ali sentado do lado de fora do restaurante vendo sua story e me perguntando em que momento tudo havia virado daquela forma. Essa não foi a única vez. Minha paciência se desgastou, mas ainda não havia explodido. Ainda tentava justificá-la porque a pessoa que conheci não era assim. A garota que admirava não funcionava dessa maneira. Mas as semanas passavam e ela se afastava mais e mais de tudo que a tornava única. Eu não queria sair com uma cópia de 3 garotas que viviam de festa. Eu havia amado alguém completamente diferente. E o pior é que ela não percebia. Tudo se rompeu no dia em que me cancelou um encontro importante, um que havíamos planejado há semanas, para ir a uma festa surpresa que suas amigas organizaram para ela. Esse dia me dei conta de que já não estava falando com a mesma pessoa. Aquele que eu conhecia jamais teria feito isso. E aí foi quando a história começou a se torcer de verdade. Até este ponto, qualquer um que leia minha história poderia se perguntar: por que você diz que está farto dos capachos se estava suportando tudo isso? Você também não era um? E para ser honesto, tem razão. Eu também pensava isso. Era evidente. Eu estava agindo como um. Me apegava a uma versão idealizada de Kelly porque me custava aceitar que uma pessoa com tanto potencial pudesse mudar de forma tão drástica, tão rápido e tão sem sentido. Eu continuava convencido de que era uma fase, uma confusão, algo momentâneo. Mas a verdade é que estava cego. Tinha a esperança absurda de que ela entraria em razão por si só. E esse auto-engano me cobrou caro. A noite que me deixou plantado, a confrontei. Não fiz gritando nem insultando. Só estava cansado. Cansado de esperar, de pensar que era eu quem devia ser compreensivo, paciente, flexível. Essa noite, quando finalmente a encontrei, ela vinha saindo de uma festa com suas amigas. Estava eufórica, maquiada, rindo como se o mundo não tivesse consequências. E quando me viu, fez cara de surpresa, como se tivesse esquecido que tínhamos planos. Confrontei diretamente. Disse que isso não estava certo, que não podia continuar me cancelando sem avisar, que o mínimo era respeito. Ela respondeu na defensiva. Disse que estava cansada, que não queria que eu controlasse sua vida, que eu exagerava. Disse com calma, mas firme. E ela simplesmente explodiu. Terminamos mal essa noite, gritou. Eu fiquei calado. No final disse que ia embora e eu não a detive. Eu moro em um apartamento perto da universidade que alugo. Esclareço isso porque ainda não comprei um próprio. É pequeno, mas confortável. Ela costumava ficar comigo quase todos os dias. Quando ela foi embora irritada naquela noite, eu não a segui. Não porque não me importava, mas porque senti que pela primeira vez o correto era deixar que as coisas seguissem seu curso sem forçá-las. Pensei que esse silêncio era necessário. No dia seguinte, cedo pela manhã, recebi uma mensagem dela. Era longa, cheia de desculpas. Dizia que havia agido mal, que entendia que me havia deixado de lado, que estava perdendo o equilíbrio e que isso não representava quem ela queria ser. Me pediu outra chance. Disse que me amava, que estava me negligenciando sem perceber e que não queria perder nossa relação. A aceitei. E durante 2 semanas completas, ele voltou a ser quem eu conhecia. Não sei se foi uma tentativa genuína ou apenas um período de culpa, mas mudou radicalmente. Deixou de sair com as 3 garotas. Voltou a trabalhar em seu negócio de sobremesas. Voltou a estudar com constância. Me escrevia diariamente como antes. Parecia focada de novo. Até falava de metas e projetos como se quisesse recuperar o tempo perdido. Durante essas 2 semanas, pensei que estávamos bem, que todo aquele caos havia sido só um desvio temporário. Pensei que ela havia entendido o dano que estava causando. Pensei que esse esforço significava algo. Pessoal, se você está acompanhando até aqui, se inscreve no canal porque essa história ainda vai ter uma reviravolta que você não vai acreditar. E conta nos comentários, você acha que ele deveria ter dado essa segunda chance? Mas então ocorreu algo que me abriu os olhos por completo. Um dia, enquanto descansava antes de me preparar para meu turno, revisei minhas redes sociais e vi que Diana, uma das 3 amigas, havia postado um meme e havia marcado Kelly. O meme dizia: quando você vê um cara mais bonito que seu namorado, mas é fiel, mas briga com seu namorado,
namorado para não se sentir tão culpada. E Diana havia marcado escrevendo, em hahaha, você é malvada. Minha reação foi imediata. Um golpe seco no peito. Não foram ciúmes, não foi insegurança, foi indignação. Esse meme dizia mais do que parecia. Era uma zombaria direta a mim e uma insinuação direta sobre ela. E o pior é que sua amiga publicou como se fosse uma piada interna, como se elas soubessem algo que eu não sabia, como se tudo fosse uma espécie de brincadeira às minhas costas. Eu conhecia Kelly o suficiente para saber que ela controlava o que a marcavam. Ela aceitava ou rejeitava marcações. E não era a primeira vez que Diana postava conteúdo com insinuações de traição, mas era a primeira vez que a marcava em algo assim desde que supostamente havia mudado. Escrevi imediatamente, o que é isso? Por que te marcam nisso? Demorou para responder e quando fez, sua mensagem foi curta, em relaxa, é só um meme. Esse tom, essa indiferença, essa trivialização de algo que obviamente era desrespeitoso me acendeu por dentro. Respondi, em só um meme. Desde quando isso é engraçado? Por acaso é proibido que as mulheres façam memes bons? Por que sempre tem que ser sobre traição? Ela se ofendeu imediatamente. Sua atitude mudou como um interruptor. De repente foi como se tivéssemos voltado às semanas anteriores. Você está exagerando de novo. Já começou. Sempre está com a mesma coisa. E assim começou a discussão. Eu lembrei todas as vezes que me deixou plantado, todas as vezes que me cancelou para ir a festas, toda a responsabilidade emocional que tive que administrar enquanto ela brincava de ter duas vidas. Ela disse que eu tirava tudo de contexto, que estava sufocando ela, que estava interpretando mal, que tinha direito de se divertir. Eu já não estava calmo. Sentia que a conversa não avançava porque ela não queria aceitar absolutamente nada. Até que em um momento de silêncio, quando pensei que finalmente ia refletir, abriu a boca e disse o seguinte, sem tremer a voz. A verdade é que estou cansada de fingir que te amo. Você só me provoca dor de cabeça. O mundo se apagou para mim. Por uns segundos não soube como reagir, não por tristeza, mas pela clareza brutal que essas palavras traziam. Ela disse com frieza, como se fosse uma sentença, como se estivesse confessando algo que levava tempo guardando. Não gritei, não insultei, simplesmente respondi. Perfeito. Então, vá embora. Ela ficou em choque. Seu rosto mudou por completo, como se não tivesse esperado que eu reagisse com essa firmeza. Assim tão fácil? Você não vai me pedir perdão nem nada, só vai me deixar ir? Nem consegui conter uma risada sarcástica. E não estou te deixando ir, estou te expulsando. Sua expressão se transformou em incredulidade. Parecia que a ideia de ser expulsa da minha vida não era algo que pudesse processar, como se estivesse acostumada a que as pessoas sempre cedessem diante dela. Achei que você me pediria perdão. Assim deveria ser. E começou a chorar. Lágrimas fortes, dramáticas, como se tivesse sido ela machucada, como se não tivesse acabado de me dizer que fingia me amar. Eu me mantive firme. Você não vai me convencer com suas lágrimas. Vá embora agora. Ela se aproximou. Tentou tocar meu braço. Sua voz mudou por completo. Agora suave, trêmula, em amor. Calma. Podemos conversar. Foi só algo impulsivo. Eu te amo. Te amo muito. Preciso de você. Mas eu já não podia escutá-la sem sentir rejeição. Uma parte de mim havia se quebrado definitivamente naquele instante. E a outra parte, a que havia estado calada por semanas, finalmente falou. Estou farto dessa situação. Devia ter terminado com você desde que se tornou amiga dessas garotas sem futuro. Ela abriu os olhos ofendida. Mas e nossas metas? E nosso futuro? E aí terminei de enterrar tudo. E já não há nossas metas nem nosso futuro. Cada um por seu lado. Vá embora agora ou vou chamar a segurança do prédio. Ela continuou chorando, mas agora suas lágrimas soavam desesperadas. Não sei se por amor, por medo ou por ego. Provavelmente por ego. Guardou suas coisas com mãos trêmulas e se dirigiu à porta. Antes de sair, me olhou como esperando que a detivesse. Não o fiz. Só repeti, vá embora. E ela foi. A porta se fechou atrás dela e pela primeira vez em muito tempo senti silêncio. Um silêncio real. Um silêncio que eu precisava. Depois daquela noite, tudo terminou de maneira definitiva. Não houve mensagens posteriores. Não houve tentativas de reconciliação da minha parte e ela também não voltou a me procurar diretamente. Simplesmente deixamos de existir um para o outro. E embora eu pensasse que seria difícil vê-la na universidade depois disso, a verdade é que não foi. Havia, sim, mas não sentia nada que me fizesse retroceder na minha decisão. A primeira vez que a encontrei nos corredores depois do término foi estranha. Ela vinha caminhando com suas amigas, arrumada, rindo como sempre. Quando me viu, baixou o olhar e ficou séria. Eu simplesmente segui meu caminho como se não a conhecesse. Não por orgulho, mas porque não havia motivo para interagir. Havíamos fechado essa etapa e para mim estava completamente morta. Com o passar das semanas havia de vez em quando na faculdade, às vezes sozinha, às vezes com Dana, Denise e Diana. Nunca tentou se aproximar, nunca me procurou, nem sequer tentou iniciar um cumprimento por compromisso. Era como se nosso passado tivesse se convertido em um filme que ambos havíamos desligado ao mesmo tempo. No entanto, pela forma como caminhava, pela velocidade com que virava o rosto quando nossos olhos quase se cruzavam, podia notar que havia desconforto, talvez até vergonha. Mas eu já não buscava interpretar seus gestos. Essa parte da minha vida havia ficado para trás. Com o tempo fui escutando coisas sobre ela através de colegas. Não porque eu perguntasse, mas porque a universidade é um lugar pequeno e a informação circula sozinha. Soube que havia parado de fazer sobremesas. Seu negócio já não existia mais. Não assava diariamente nem aceitava pedidos grandes. Só fazia de vez em quando, como um passatempo esporádico. Esse detalhe me surpreendeu mais do que pensei. Não me alegrou. Na verdade, me produziu uma sensação estranha.
estranha, como uma mistura entre tristeza e confirmação. Ela havia sido boa nisso. Tinha talento real, dedicação, paciência, tudo o que é necessário para que um empreendimento cresça. E mesmo assim havia abandonado quase por completo. Também soube que continuava metida em festas, quase como um estilo de vida. Havia adotado por completo a rotina de suas amigas. Saídas no meio da semana, eventos improvisados, refeições que começavam sendo reuniões e terminavam sendo festas. Não era um rumor. Eu mesmo havia sair do prédio de turismo em horários em que não deveria estar lá. Havia com roupa de festa pela manhã. Havia chegar atrasada com evidente ressaca. E embora não me correspondesse julgá-la, era impossível não reconhecer o padrão. Havia tomado um caminho que não coincidia com as metas que alguma vez compartilhamos. Não havia voltado a mostrar sinais daquela versão madura, disciplinada e ambiciosa que conheci na cafeteria. Era como se essa parte dela tivesse desaparecido por completo, absorvida por um estilo de vida que a empobrecia emocionalmente. E aí é onde caiu a ficha para mim, e eu havia escapado de uma bala. Essa frase costuma soar exagerada, mas no meu caso é literal. Se eu tivesse continuado com ela, se tivesse cedido mais uma vez, se tivesse permitido que suas mudanças se normalizassem, hoje estaria arrastando um relacionamento onde minhas metas e minha paz teriam sido sacrificadas. Ela já não estava alinhada com nada do que eu queria construir, e o pior é que também não estava construindo algo para ela mesma. Não me alegra vê-la assim. Também não me gera superioridade. Me dá pena, mas não com condescendência. Me dá pena porque sei o quão talentosa ela era. Sei o potencial que tinha. Sei o quão longe poderia ter chegado. Vi com meus próprios olhos. Vi suas mãos trabalharem durante horas para entregar pedidos perfeitos. Vi como administrava suas contas com disciplina. Vi como se emocionava ao falar de expandir seu negócio. Tudo isso existia. Não foi uma ilusão. E agora vê-la afundar em uma rotina vazia me deixa claro que ela sozinha se afastou do caminho que tanto defendia. A verdade é que nem todos estão feitos para equilibrar vida social, trabalho e metas a longo prazo. E não tem problema. Mas o que tem problema, e muito, é o dano que você pode fazer a outra pessoa quando se perde e arrasta seu parceiro junto com você. Imagina ter investido tempo, energia e amor em alguém que de um dia para o outro decide abandonar tudo o que você admirava nela. Isso dói, isso confunde, isso alimenta o auto-engano. Isso te faz acreditar que se esperar um pouco mais, se for um pouco mais paciente, essa pessoa voltará a ser quem foi. Mas nem sempre volta. Às vezes essa versão fica enterrada para sempre. Meses depois, quando penso nela, não o faço com dor nem com raiva. Faço com reflexão. Porque esta história não é só um término. É um exemplo de como um relacionamento pode se tornar destrutivo sem gritos, sem agressões, sem uma traição evidente. Às vezes a destruição vem disfarçada de indiferença, de irresponsabilidade, de incompatibilidade que você tenta ignorar, e isso pode machucar tanto quanto qualquer traição tangível. Por isso, aqui vai uma mensagem para os homens que talvez estejam em uma situação parecida. Estar com uma namorada está bem. Na verdade é saudável. Ter um parceiro não é um obstáculo para suas metas se você está com a pessoa adequada. Mas há uma diferença enorme entre um relacionamento que te soma e um que te subtrai. Eu não falo de dinheiro. Não falo que ela te ajude economicamente ou te resolva a vida. Falo de algo mais profundo e mais importante, em paz, estabilidade, motivação, tranquilidade e apoio emocional real. Isso é o que deveria aportar um parceiro. Isso é o que deveria significar estar com alguém. Se sua namorada te gera estresse constante, se te drena emocionalmente, se te distrai de suas metas em vez de te aproximar delas, se te tira energia, se te confunde mais do que te dá clareza, ali não é. Você está com a pessoa errada. E não porque ela seja ruim, mas porque não está alinhada com você nem com seu caminho. Às vezes insistimos em encaixar com alguém que já não quer caminhar ao nosso lado. Às vezes justificamos sinais que são incompatibilidades evidentes. Às vezes inventamos versões melhores da realidade para não aceitar que já não somos parte da vida que essa pessoa quer. E isso te converte, sem querer, em um capacho emocional. Em alguém que aguenta com a esperança de que as coisas voltem a ser como antes. Eu fui assim. Eu também pensei que ela voltaria a se centrar. Eu também acreditei que sua mudança era temporária. Eu também me convenci de que devia esperar. E por pouco perdi o rumo das minhas próprias metas. A verdade é que quando alguém quer estar com você, demonstra. E quando não quer, também. Ela decidiu tomar um caminho diferente. Um caminho que tristemente a afastou do que a tornava valiosa. Perdeu sua disciplina, sua paixão, sua visão. Se deixou arrastar por amizades que não estavam interessadas em crescer. Se deixou absorver por um estilo de vida que só oferecia gratificações momentâneas. E embora não seja minha responsabilidade salvá-la, posso dizer que ver essa queda de longe produz um sabor amargo. Ela tinha potencial real. Tinha um futuro. Tinha estrutura. E mesmo assim escolheu a versão mais cômoda, mais caótica e mais fácil. A versão que só exige estar presente, não se esforçar. A versão que não requer compromisso, só companhia. A versão que não a desafia a crescer, mas a manter-se entretida. Por isso não a odeio. Não sinto sua falta. Não me arrependo. Só sinto pena pelo desperdício. Porque sei quem ela era. E sei quem deixou de ser.